Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Copel, ou Copel, empresa do setor elétrico, de ticker CPLE6, que é subestimada principalmente por ser uma estatal. E hoje a empresa vem apresentando excelentes resultados e dividendos de deixar qualquer um com inveja. Faremos agora uma análise fundamentalista completa com comparações e análise de gráfico de histórico. Analisaremos agora também todos os parâmetros de dividendos para saber se essa distribuição é sustentável. Então fica aí, vamos para a análise, sem enrolação! Ou como sempre eu digo, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. E essa análise vai ser dividida em 5 grupos de indicadores: os de valuation, os de endividamento, os de rentabilidade, os de eficiência e os de crescimento. Antes dos indicadores, vamos falar agora algumas informações sobre a Copel. Começando com o free float, é quantos por cento das ações estão em livre negociação no mercado para nós investidores podemos comprar. Hoje, o free float da empresa está em 68,93%, ou seja, 68,93% das ações estão em livre negociação no mercado. Outra informação importante é o tag along, que indica pra gente um grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. O ideal é que todas as ações tenham 100% de tag along, tanto as ON quanto as PN. A Copel apresenta em suas ações 100% de tag along. Vamos para a análise agora do preço e do histórico do preço da ação. O preço da ação da Copel CPLE6 hoje está em R$ 6,06. Ao avaliarmos o histórico do preço da ação da Copel, percebemos que ela se recuperou parcialmente da crise de 2020, sendo que em fevereiro de 2020 a ação custava R$ 6,81. No auge da crise, em março do mesmo ano, apresentava um preço de R$ 3,85. Logo após o auge da crise, no mês de dezembro de 2020, a ação chegou a custar R$ 6,79. Desde esse momento, o preço da ação segue oscilando bastante. Iniciaremos agora os indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro da empresa por ação. Resumidamente, ele diz pra gente em quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela. O ideal é que esse indicador seja menor do que 15. Hoje, o P sobre L da Copel está em 3,96, bem abaixo do ideal, excelente. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Percebemos no gráfico que o indicador sempre esteve abaixo de 15. Hoje, o indicador também está abaixo da sua média histórica, que é de 7,52. Muito positivo se você está buscando uma ação considerada barata. Notamos no gráfico que o indicador vem em queda, provavelmente pelo grande crescimento do lucro líquido da empresa ao longo dos últimos anos, como podemos ver nesse outro gráfico, lucrando aproximadamente 4 bilhões de reais em 2020. Falaremos agora sobre o dividend yield, tão querido pelos investidores, que é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído em juros sobre o capital próprio e dividendo aos acionistas. Rapidamente, para quem não sabe, dividendos são a parte do lucro que é distribuído aos acionistas. Hoje, o dividend yield da Copel está em 15,27%, um dos maiores do mercado. Eu não me lembro de ver uma empresa do nível da Copel com dividend yield alto desse jeito há muito tempo. Sendo que nos últimos 12 meses, a Copel distribuiu ao seu acionista aproximadamente 92 centavos por ação. Conseguimos ver no gráfico que a média de distribuição da empresa nos últimos 10 anos ficou entre 4% e 6%, tendo um pico no ano de 2017 com 11,87%. Hoje está acima da sua média histórica, que é de aproximadamente 6%, sendo ainda que essa média histórica está sendo puxada para cima pelo nível de distribuição atual. Uma média histórica de distribuição de aproximadamente 5% é considerada excelente, sabendo que a média das ações da Ibovespa é de distribuição de 3,5%. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa para complementar o dividend yield. Para quem não sabe, proventos são a soma do valor absoluto de juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos pela empresa. Conseguimos notar no gráfico de proventos que a empresa apresenta uma pequena oscilação de ano a ano. Porém, se olharmos de maneira macro, conseguimos perceber que há um crescimento no valor absoluto da distribuição de proventos, sendo que em 2008 ela distribuiu aproximadamente 10 centavos por ação e em 2020 houve uma distribuição de 31 centavos por ação. Em 2021, a Copel já distribuiu 61 centavos por ação, quase 2 vezes a distribuição do ano anterior. Também notamos que ela não deixou de distribuir proventos em nenhum ano dos últimos 15 anos. Completando a análise dos dividendos da empresa, vamos avaliar agora o dividend payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Lembrando que o ideal é que a empresa distribua menos de 100% dos seus lucros para que a distribuição de dividendos seja sustentável. Percebemos no gráfico de payout que a Copel nunca distribuiu mais de 100% dos seus lucros, o que é muito interessante. Notamos que em 2020 ela distribuiu 64,68% dos seus lucros, sobrando aproximadamente 35% para reinvestimento e ampliação do seu negócio. Conseguimos ver também que desde 2018 o nível de payout vem aumentando, sendo necessário ficar de olho nos próximos anos para saber se a empresa distribuirá mais do que o indicado dos seus lucros.
Encontrar empresas desse nível, com esse tipo de lucratividade e distribuição, não é algo que vemos toda hora. Importante dizer que nenhum indicador deve ser analisado de forma individual, sendo necessário avaliarmos o conjunto de indicadores, o mercado e aonde a empresa se situa no seu setor. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor do patrimônio da empresa. Lembrando que esse indicador igual a 1 significaria que nós estaríamos pagando pela ação o equivalente ao valor patrimonial da empresa. O ideal é que o P sobre VP seja menor do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da Copel está em 0,86, bem abaixo do ideal, principalmente por estar abaixo do seu valor patrimonial. Sendo assim, o mercado está pagando hoje pela ação da Copel menos do que vale o seu valor patrimonial, sem contar projeções de lucros, distribuições e projetos a serem lançados em breve. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que a empresa esteve em patamares abaixo de 1 até 2019, quando houve um grande crescimento do seu preço. Hoje, o indicador vem voltando aos padrões antigos. Porém, podemos esperar uma possível valorização do ativo devido aos recentes resultados que vieram bastante acima das expectativas. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, somente a minha opinião sobre o ativo. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas todas as semanas e muitos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós, o que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. Ajuda a fazer o canal crescer, você faz a diferença. Vamos começar agora os indicadores de endividamento, e o primeiro será o passivos sobre ativos, que é uma relação clara entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos, e o contrário indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal é que o indicador seja menor do que 1. Hoje, em 0,59, mostra que o valor dos passivos é igual a 59% do valor dos ativos. Muito bom! Olhando o gráfico, percebemos que a relação entre passivos e ativos da Copel vem aumentando, estando hoje acima da sua média histórica, que é de 0,48. Ainda não sendo um problema, pois o indicador segue bastante abaixo do ideal. É importante dizer que esse crescimento no indicador é algo muito comum, principalmente em empresas que estão fazendo bastante investimento interno. Como conseguimos ver nesse gráfico, a Copel tem uma previsão de investimento para 2021 de 1,9 bilhão de reais, sendo que ela já investiu só nesse ano 445 milhões de reais. Agora falaremos sobre a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre as dívidas da empresa e o seu patrimônio. O ideal é que esse indicador não seja maior do que 1, indicando que as dívidas da empresa não passam o valor do patrimônio da empresa. Hoje, o indicador está em 0,35, demonstrando total controle sobre o seu endividamento, pois o valor da dívida representa apenas 35% do valor do patrimônio da empresa. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos perceber que desde 2010 até 2018 o indicador vinha crescendo, mostrando o aumento da dívida. Porém, nos anos de 2019 e 2020, com o início da implementação das melhorias da gestão da empresa, a dívida começou a cair novamente, principalmente pela redução dos custos e despesas operacionais, estando hoje muito próximo de sua média histórica, que é de 0,30. É importante notar no gráfico que o indicador nunca esteve acima de 1, extremamente positivo para a empresa. Iniciaremos agora a análise da dívida líquida sobre o EBITDA, que indica pra gente em quanto tempo mais ou menos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela mantivesse o EBITDA atual ao longo dos próximos anos. E além disso, utilizasse o EBITDA inteiro no pagamento das suas dívidas. Só para esclarecer, EBITDA significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em menos de 3 anos. A dívida líquida sobre EBITDA hoje da Copel está em 1,2, significando que a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas em aproximadamente 1 ano. Isso se ela utilizasse todo o EBITDA no pagamento da dívida. Percebemos no gráfico que a sua dívida líquida passou de 8 bilhões de reais em 2019 para aproximadamente 6 bilhões de reais em 2021, uma redução de 25% no total, um excelente sinal de bom desempenho da gestão da empresa. Notamos também que nesse mesmo período o indicador dívida líquida sobre EBITDA passou de 2,2 para 1,2, muito positivo mesmo. Temos que ficar de olho nos próximos anos, pois o seu custo de dívida é de 5,17% ao ano, sendo que 55% da sua dívida está atrelada ao CDI e 23% da sua dívida está atrelada ao IPCA. Sendo assim, com o grande crescimento da taxa Selic em conjunto com o crescimento do IPCA, a inflação, o custo de suas dívidas pode aumentar bastante nos próximos anos. Falaremos agora sobre a liquidez corrente da empresa, que indica a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante.
sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a serem recebidos nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é que esse indicador seja acima de 1, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas dos próximos 12 meses com os ativos desses 12 meses. Hoje encontra-se em 1,12, dentro dos padrões para o indicador, nos mostrando que a empresa apresenta um ativo circulante 12% maior do que o seu passivo circulante. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da Taesa, outra grande pagadora de dividendos. Está no card aqui em cima e eu vou deixar o link também na descrição. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá. Os próximos indicadores que falaremos serão de eficiência, começando pela margem EBIT, uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. EBIT, que são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. O ideal é que esse indicador seja acima de 10%. Hoje está em 22,27%. Muito acima do ideal, excelente. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que a margem EBIT da Copel vem crescendo desde 2012, sendo que a partir de 2018 o crescimento foi muito acima dos padrões anteriores, resultado da implementação do novo modelo de gestão da empresa, estando hoje acima de sua média histórica, que é de 17,11%. Agora falaremos da margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos investidores por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%. Hoje, a margem líquida da Copel está em 21,46%. Excelente, muito acima do ideal. Avaliando seu gráfico, percebemos um crescimento desde 2016, mas com maior intensidade entre os anos de 2019 e 2020. Hoje, a margem líquida está acima de sua média histórica, que é de 12,61%. É importante notar que o indicador só começou a estar acima do ideal, que é de 10%, a partir do ano de 2019. Vamos falar agora dos indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. O ROI da Copel hoje está em 21,72%, extremamente positivo, principalmente por estar praticamente o dobro do que ideal para esse indicador. Ou seja, os lucros da empresa representam 21,72% do valor do patrimônio da empresa. Dando uma olhada aqui no gráfico, percebemos que, assim como os indicadores anteriores, o ROI vem crescendo desde 2016, também tendo um melhor desempenho a partir de 2019. Hoje, o indicador encontra-se acima de sua média histórica, que é de 10,20%, sabendo também que essa média histórica está sendo puxada para cima pelo próprio indicador nos últimos anos. O segundo indicador de rentabilidade que avaliaremos aqui é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Ele indica pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive suas dívidas. O ideal dele, assim como o ROI, é que ele seja acima de 10%. Hoje o ROIC da Copel está em 10,77%, um pouco acima do ideal. Positivo. Olhando o gráfico do indicador, percebemos que o crescimento vai de 2013 até 2021. Porém, somente em 2021 o indicador esteve acima do ideal, que é de 10%. Para finalizar os indicadores, falaremos dos de crescimento, começando com o CAGR das receitas, que indica pra gente a média ponderada do crescimento das receitas da empresa nos últimos anos. O ideal é que esse indicador seja acima de 5%. Hoje está em 4,51%, um pouco abaixo do ideal. Quando analisamos o gráfico do indicador, percebemos que a média de crescimento das receitas vem diminuindo ao longo dos anos. Porém, notamos um novo aumento do indicador do ano de 2019 para 2020, estando hoje abaixo de sua média histórica, que é de 9,88%. Importante notar que o indicador nunca foi negativo, ou seja, a média das receitas nunca foi decrescente, como vemos nesse próximo gráfico. Conseguimos ver nesse outro gráfico que as receitas de 2008 foram de 5,4 bilhões de reais e em 2020 foram de 18,6 bilhões de reais, apresentando sempre um crescimento ao longo do tempo. Agora vamos analisar o CAGR dos lucros da empresa, que também são uma média ponderada do crescimento, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 5%. Hoje o indicador está em 25,31%, extremamente positivo, principalmente para quem distribui muitos dividendos. Avaliando o gráfico do indicador, percebemos um grande crescimento desde 2016 até hoje. Nesse mesmo ano de 2016, o indicador estava negativo em 5,77%. Ou seja, a média de crescimento dos lucros nos últimos 5 anos era de queda. Hoje, além do indicador estar acima do ideal, também está acima de sua média histórica, que é de 9,30%. Como vimos anteriormente, o lucro líquido da Copel teve um crescimento explosivo do ano de 2016 até 2020, passando de 900 milhões de reais para aproximadamente 4 bilhões de reais,
méritos para a gestão da empresa. Se você chegou até esse momento, é porque esse vídeo está realmente te ajudando de alguma maneira. Então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Essa é a maneira que você tem de retribuir todo o trabalho que estamos tendo fazendo essa análise para você. Agora, uma informação importante, nós criamos um grupo no Telegram para que todos da nossa comunidade de rapidinhos de investimento possam se comunicar e dar ideias de novas pautas para o canal. O link está na descrição aqui embaixo, faça parte dessa nossa comunidade. Dentro desse canal do Telegram você receberá notícias importantes do mercado, além de notificações de quando lançarmos os vídeos. Além disso tudo, você pode tirar algumas suas dúvidas comigo e com seus colegas da comunidade. Faremos agora uma breve conclusão sobre a análise dos indicadores da Copel. Acreditamos que a empresa esteja em um processo de desenvolvimento de sua gestão, principalmente pela reestruturação operacional, visando a redução de custos e maior eficiência operacional. Em consequência disso, vem um aumento de suas margens de eficiência e rentabilidade, como vimos na análise anterior. Além disso, as vendas recentes da empresa geraram muito caixa, e a mesma deve focar mais em seu negócio principal, que é energia elétrica. Lembramos também que a empresa teve grande diminuição em sua alavancagem, o que permite, como vimos, a empresa fazer grandes investimentos em novos projetos e aumentar a sua distribuição de proventos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo. Agora deixa aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria que avaliássemos. Um abraço e até a próxima!